Aí. Está aparecendo a apresentação para vocês? Está meio travada? Bom dia. Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim, Tá? professor. Beleza. Vou colocar aqui, então, no modo apresentação. E vamos começar. Nossa, não está querendo... Ok, está aparecendo como apresentação agora? Sim. Beleza, já vou ter que abrir, porque chegou alguém. Então, deixa eu voltar lá para abrir. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns poucos primeiras definições que estão relacionadas com farmácia magistral. A gente vai precisar de muitas definições, mas elas vão aparecendo conforme o tempo vai correndo. Mas a gente precisa de algumas hoje, né, para que vocês consigam, então, começar a ter uma noção maior sobre o que é uma farmácia magistral ou farmácia de manipulação, que é a mesma coisa. Então, vocês vão encontrar muitas vezes em artigos, trabalhos, livros, as pessoas se referindo à farmácia de manipulação, menos, e mais como farmácia magistral. Tá? Então, só para vocês já começarem a se familiarizar com esse termo, é um termo que, vamos dizer assim, mais cientificamente é mais utilizado. Farmácia magistral ele é utilizado mais, farmácia de manipulação ele é utilizado mais de uma maneira mais informal, no dia a dia, assim, né? Mas em textos, artigos, esse tipo de coisa, se fala mais de farmácia magistral, que é o nome mais, vamos dizer assim, abrangente e mais utilizado de muito tempo, né? Farmácia de manipulação é um termo que tem sido usado nos últimos anos, mas farmácia magistral vem lá de muito tempo atrás. Então, caracterizando uma farmácia magistral. O que a gente pode dizer que é uma farmácia magistral? Espaço. Deixa eu abrir lá que chegou alguém. Mas então, aquele espaço físico, né? Aonde se preparam essas formulações. E uma coisa importante, se preparam formulações, né? Através de prescrições, através das chamadas receitas. Eu já comentei na aula passada um pouquinho, a gente vai voltar a falar isso mais à frente também, mas a maior parte das formulações que são feitas, né, a maior parte dos medicamentos que são preparados, são feitos só quando é apresentada uma prescrição. Então, a caracterização que a gente tem, que é uma caracterização oficial, ela é bastante interessante exatamente por isso, porque ela fala que é aquele espaço aonde a gente então vai fazer todos os processos de transformação da matéria-prima numa forma farmacêutica. Então, eu vou pegar lá água e açúcar e vou transformar isso num xarope. E medicamentoso, né? Dentro desse xarope eu vou colocar algum princípio ativo que tenha um efeito terapêutico. Mas, né, na maior parte dos casos, através de prescrições. Então, de uma forma geral, o processo de manipulação começa quando o cliente, usuário, né, ele chega lá na farmácia com uma prescrição e apresenta essa prescrição para ser feita uma primeira avaliação ali no balcão, onde vão então avaliar se a farmácia faz aquela formulação, né, se ela tem as matérias-primas, se ela tem os equipamentos para fazer aquilo, e geralmente apresentando um preço para o usuário. Né? A partir do momento que o usuário, então,
diz tudo bem, pode fazer, então vai começar todo o processo de manipulação. Então, dessa forma, a gente pode dizer, né, que o paciente tem acesso a uma farmacoterapia individualizada. Por que individualizada? Porque aquele medicamento é feito de forma individual para ele, né? Então, a gente vê, às vezes, o médico fazer uma prescrição com uma concentração de princípio ativo exclusiva para aquele paciente, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui de sei lá, ácido acetil salicílico, né? Se você for até a farmácia e comprar ácido acetil salicílico, você vai encontrar aquela concentração padrão, né? Então, se você quiser ácido acetil salicílico sei lá, 325 miligramas, será que você encontra? Se o médico perceber que você precisa de um ácido acetil salicílico a 129, com 129 miligramas por dose, será que você vai encontrar? Não, porque o que a indústria faz? A indústria pega as médias de concentrações, né, e ela faz dentro daquela média. Então, se a indústria, né, com seus testes, descobriu que o melhor efeito do ácido acetil salicílico ele está próximo dos 500 miligramas, ele vai produzir os 500 miligramas, porque é esse que a maior parte da população vai utilizar. Ah, mas para mim 500 é muito, para mim o ideal seria 479. Mas você vai ter que tomar o 500, porque no industrializado você não vai ter essa possibilidade de escolher a concentração que você quer. Você vai usar aquela padrão média que a indústria determina, né, por pesquisas e tudo mais, e é o que tem. A indústria também não teria condições de fazer diferentes concentrações assim individualizadas, né, pensando numa população como um todo. Eles teriam né, que ter linhas de montagem enormes, várias linhas de montagem, então não seria viável. Já numa farmácia de manipulação, como o produto é feito de forma individualizada, vai ser baseado naquilo que está escrito na prescrição. Então, se o médico decidir que o teu ideal é ter uma cápsula, um comprimido de ácido acetil salicílico a 127 miligramas, a farmácia consegue fazer, né? Então, por quê? Porque a gente está fazendo para aquele indivíduo. A gente tem, então, a condição de fazer aquilo para aquele indivíduo, porque a gente faz as formulações individuais. Então, quando vocês entrarem numa farmácia de manipulação, vocês vão ver que vai chegar uma ordem de preparação, né, uma ordem de produção de medicamento individual, né, e você vai seguir aquela ordem. Então, se chegarem 10 pacientes, vão ser 10 ordens, e vocês vão, então, fazer uma por uma separadamente. Certo? Então, isso é uma das grandes vantagens que a gente tem da farmácia de manipulação em relação à farmácia de dispensação. A farmácia de dispensação é aquela concentração padrão e é aquilo que você vai levar, porque não tem outra possibilidade, né? Às vezes, as indústrias fazem lá 2, 3, 4 concentrações, mas em casos muito específicos, como é o caso daquele hormônio tiroidiano, que eu não me lembro o nome agora de nenhuma marca, mas que eles têm, acho que bem umas 10 concentrações diferentes. Mas é porque é hormônio. E no caso de hormônio, é um pouquinho complicado a pessoa tomar uma dose maior do que é necessária ou menor do que necessário. Mas os outros produtos, vocês vão ver que, né, são poucas variações. Antibióticos, por exemplo, às vezes vocês vão ter 2, 3 no máximo. Anti-inflamatórios, vocês vão ter 2, 3. Mas, de uma forma geral, a indústria não oferece muita opção, e você vai ter que se adaptar àquilo que eles fazem. Além disso, né, as farmácias de manipulação,
elas trazem outras vantagens, como, por exemplo, a preparação de medicamentos órfãos e também de fármacos descontinuados, né, que a indústria farmacêutica não produz mais. A gente vai ver mais à frente uma definição de cada uma delas, mas só para dar um spoiler, medicamento órfão é aquele medicamento que a indústria não tem interesse em produzir. Até algum tempo atrás, se vocês procurassem a cloroquina nas farmácias, vocês não iam encontrar. Por quê? Porque é um produto, né, um produto extremamente barato, depois de todas essas situações que a gente teve, até esse medicamento acabou sendo inflacionado, mas era um produto que não existia um interesse muito grande, né, da indústria, porque era um produto barato e um produto que não tinha muita saída. Por quê? Porque ela era utilizada quase que exclusivamente para tratamento de malária. E malária é uma doença endêmica, ele existe em alguns lugares apenas. Então, para a indústria, às vezes, não compensava, né, financeiramente. E vamos aqui deixar bem claro que para a indústria, primeiro lugar é o lucro, segundo lugar é o lucro, terceiro lugar é o lucro, décimo lugar é a saúde da população. Né? Então, a indústria, de uma forma geral, não se interessava em produzir, exatamente porque era um produto barato e que não ia ter uma saída tão grande. Não é todo mundo que toma medicamento para malária, né? Então são poucos os casos. Então o que a gente tinha aqui no Brasil? Praticamente só a indústria do exército que produzia, então disponibilizava uma parte disso para o Sistema Único de Saúde, né? E o resto para os próprios militares, que muitas vezes vão fazer treinamentos fora, na floresta, nas áreas endêmicas, e nesse caso eles precisam até hoje, né? Então, basicamente, a própria indústria estatal que a gente tem de medicamentos, que é o exército que toma conta, que produzia, por ser, então, algo muito específico. Então, eles produziam muito para atender os próprios soldados, principalmente, que iam para esses locais que poderiam, né, ter contato com a malária, e uma parte disponibilizada para o SUS, para que, em algumas regiões que a malária é endêmica, fosse distribuído para os postos de saúde, para que pudesse ser distribuído para a população. Então, imaginem que uma indústria não ia perder, né, o seu tempo, vamos dizer assim, para ter um lucro muito pequeno, já que, se fosse para vender, eles iriam vender em algumas poucas regiões do país e iam concorrer com a própria indústria do Exército, que iria distribuir o medicamento de forma gratuita. Então, as empresas não tinham interesse. Isso a gente chama de um medicamento órfão. Órfão por quê? Porque é simplesmente abandonado pela indústria. Ninguém quer produzir aquele medicamento porque não existe o interesse econômico, não existe o lucro na sua produção e venda. Então, a farmácia de manipulação, ela muitas vezes ela acaba se apossando desse nicho, porque a farmácia de manipulação ela pode comprar matéria-prima em quantidade pequena, às vezes ela pode atender uma, duas pessoas que precisam de um medicamento órfão, né? Sem necessidade de ter um investimento muito alto, de repente compra pequena quantidade de matéria-prima, produz o medicamento para aquela pessoa específica, né? Obtém seu lucro e consegue então satisfazer a necessidade do cliente. Então, as farmácias de manipulação muitas vezes fazem isso. Os fármacos descontinuados também pela indústria, muitas vezes a farmácia de manipulação acaba abocanhando isso para si também. Então, a gente vê muitas vezes a indústria simplesmente do dia para a noite parar de produzir um certo medicamento,
e às vezes é só aquela indústria que produzia aquele medicamento e deixa, então, as pessoas na mão. Muitas vezes, medicamentos que são medicamentos de uso contínuo, né? Ou de um uso prolongado, né? A pessoa tem que usar por bastante tempo, ou a vida toda. E simplesmente a indústria vê que não está mais tendo aquele lucro esperado, de repente caiu muito as vendas, tal, e simplesmente do dia para a noite eles param de fabricar. E a farmácia de manipulação, muitas vezes ela consegue continuar comprando a matéria-prima, às vezes a matéria-prima desaparece, né, do país, mas de uma forma geral ela continua sendo distribuída pelo país, então a farmácia de manipulação consegue comprar essa matéria-prima e passa a produzir para essas pessoas que têm essa necessidade que simplesmente a, a indústria abandonou. E tem mais um caso que eu não coloquei aqui, mas é um segmento bastante interessante que muitas vezes, além, né, de ter a questão de concentrações diferentes da concentração usual que a gente encontra no medicamento lá na farmácia de dispensação, muitas vezes a farmácia pode trazer facilidades para as pessoas. Pessoas polimedicadas, por exemplo, muitas vezes consegue se associar a 2, 3 princípios ativos dentro de uma mesma cápsula, facilitando a vida do paciente. Ao invés de ele tomar 2, 3 medicamentos ao mesmo tempo, ele consegue tomar tudo de uma vez só. Claro que isso não é assim tão simples. Vamos juntar tudo. Não. Tem que ser feita uma avaliação para verificar se esses 2, 3 princípios ativos juntos dentro de uma mesma cápsula não de repente não reagem entre si, né? E de repente trazendo algum prejuízo para o paciente. Então tem que ser feita uma análise disso antes. Mas existe essa possibilidade, né? Então dessa forma aí a gente tem esse tratamento, né, essa farmacoterapia individualizada, que é uma grande vantagem que a farmácia de manipulação tem em relação à dispensação. E uma grande vantagem também que não está colocada aqui é a questão do preço, né? A farmácia de manipulação, por incrível que pareça, ela consegue fazer o mesmo medicamento que está lá na farmácia por um preço bem mais interessante. Não em 100% dos casos, mas em muitos casos a farmácia de manipulação consegue fazer um preço muito melhor. Alguém sabe por quê? Nem ideia? Na verdade, são vários fatores, né? A indústria, ela vive basicamente de marketing, de propaganda, então tudo isso encarece muito o preço do medicamento. Então, o marketing não é só marketing direto, né? Não é só aquela publicidade de televisão, de outros meios de comunicação, mas também tem outro tipo de publicidade, que é aquela publicidade feita com os profissionais. Então, aquele representante da indústria lá que vai lá na farmácia apresentar os produtos para o farmacêutico, para os colaboradores, para que eles empurrem os medicamentos, ou aquele representante que vai lá no consultório do médico para apresentar os medicamentos também, né? Tudo isso tem um custo bastante grande para a indústria e eles acabam então colocando isso, né, no preço final do produto. Além disso, tem todo o processo de desenvolvimento, né? Então, as indústrias elas gastam muito dinheiro para desenvolver novos produtos e elas querem então ressarcimento desse gasto que eles tiveram para desenvolver um novo medicamento. Então, isso acaba indo para o preço final do produto. A farmácia de manipulação ela não tem isso. Tem muitas vezes um representante da farmácia que vai até os médicos, mas é algo
numa escala muito menor do que em relação à indústria, né? Então, são vários os fatores que fazem com que a farmácia de manipulação consiga comprar a matéria-prima em pequena quantidade, em preço bom, consiga, então, tendo uma quantidade menor de, de auxiliares, né? Tendo menos gasto com publicidade e propaganda, então a farmácia consegue, no final das contas, ter um, um preço mais atrativo. E o que a gente faz dentro de uma farmácia de manipulação? Nossa, tanta coisa, vai depender muito do que a farmácia se propõe a fazer. Então, a gente tem, por exemplo, farmácias hoje que elas são farmácias de nicho, né? E a gente tem aí farmácias que são farmácias generalistas, vamos dizer assim. A generalista é aquela que faz um pouco de tudo que é o mais básico. E a gente tem as farmácias de nicho, que são aquelas que se especializam muitas vezes em alguns tipos de produto. E elas acabam, então, tendo um investimento maior dentro dessas áreas e, dessa forma, elas acabam se voltando mais para alguns nichos. Então, vocês vão encontrar um pouco de tudo por aí. Mas, de uma forma geral, né, a gente vai ter um padrão que seria mais ou menos o seguinte: a farmácia de manipulação, né, ela vai, então, atender as prescrições, lembrando que as prescrições não precisam ser obrigatoriamente só de um médico, né? Tem outros profissionais que podem, dentro da sua área de atuação, prescrever também. Quem são eles? Dentista, né? Nutricionista, veterinário, o farmacêutico também pode prescrever, não vamos esquecer disso. E hoje a gente tem o pessoal que trabalha com a área da estética também, né? Dentro da sua área de atuação, eles estão podendo prescrever alguma coisa. Então, são vários os profissionais que podem fazer essa prescrição. E dessa forma, então, aí a gente vai ter uma variedade bastante grande de diferentes tipos de prescrição. Formas farmacêuticas que a gente vai ver de uma forma geral aí. Os pós, né? Por exemplo, um pó efervescente, tipo aquele sal de frutas, é um pó. Um pó que hoje é bastante comum, sachêzinho de glucosamina e condroitina. Então, são pozinhos que vêm geralmente dentro de um sachê. Cápsula, shake, os sachês que eu já falei, né? Comprimidos, xaropes, cremes, pomadas, géis, soluções de uso otológico e nasal, supositórios, medicamentos estéreis para uso parenteral, isso mais voltado para a área hospitalar, que a gente tem muitas vezes dentro do hospital, setores que fazem essa manipulação, principalmente de medicamentos estéreis para uso parenteral. E além disso, a gente tem outras formas, cada dia mais a gente tem formas diferentes de produzir o medicamento. Então, se vocês forem estagiar numa farmácia, pode ser que essa farmácia faça, por exemplo, bala de goba, faça sorvete, faça pirulito, faça... como que é o nome daquilo? Se tiver produto veterinário, pode ser que tenha biscoitinho para cachorro, e assim por diante. São várias e várias formas que a gente tem dentro das farmácias hoje. E, na verdade, cada uma delas vai acabar escolhendo aquelas que vai produzir e aquelas que não vai produzir. Por exemplo, comprimido não é uma forma farmacêutica que seja muito comum dentro das farmácias. Por quê? Porque precisa de um equipamento específico, é um equipamento que é meio caro, e para que vale a pena comprar esse equipamento, por exemplo, e começar a produzir comprimidos, você precisa ter uma demanda bastante grande. E muitas vezes os prescritores não pedem comprimido, eles preferem que você produza o medicamento na forma de cápsulas, já estão mais acostumados com isso. Então, né, vai depender muito de cada farmácia, né, de como
ocorre o desenvolvimento do trabalho da farmácia, então muitas vezes vocês vão ver diferentes formas farmacêuticas também. Vocês não vão encontrar todas numa farmácia só. Então vocês vão ver muitas vezes diferentes formas que são escolhidas pela farmácia pela necessidade, pela demanda. Alguns benefícios proporcionados pelo medicamento manipulado. Isso eu já comentei, mas só voltando um pouquinho, tem a questão da versatilidade possológica. Então, eu não, mas o prescritor ele pode variar com a concentração do princípio ativo, né? Então ele não precisa ficar naquela concentração padrão que existe dentro da indústria do medicamento, né? Então, se ele quiser prescrever um ácido acetil salicílico, não a 500 miligramas, mas a 479, a 512, ele pode, desde que esteja dentro dos limites de segurança do medicamento, né? Vocês sabem também que tem essa questão dos limites, né? Não dá para prescrever qualquer concentração. A gente tem um limite mínimo e um limite máximo. O limite mínimo seria o valor mínimo em concentração daquele medicamento para que ele faça o efeito desejado. Abaixo disso já não vai fazer. E o máximo também é aquele valor máximo que você pode administrar para o paciente sem trazer maiores prejuízos, como toxicológicos ou até piores. Outra vantagem, então, é a viabilização de associações, como eu falei para vocês, às vezes o paciente toma 2, 3, 4 medicamentos e a gente pode avaliar se é possível colocar todos esses dentro de uma mesma forma farmacêutica. Existe a possibilidade de escolha de forma farmacêutica e de recipientes. Como assim? Então, forma farmacêutica é a forma final que o produto toma, né? Então, existe a possibilidade de o médico, né, que tem lá um paciente que ele já está acompanhando há muito tempo, saber que aquele paciente ele tem alergia a um corante. É muito comum a gente ter pacientes com alergia ao corante amarelo, amarelo tartarazina. O que acontece? Muitas vezes você vai comprar um medicamento industrializado e ele vem com esse corante. Aí você não pode tomar. Então, o médico pode, né, já na hora de fazer a prescrição do medicamento para manipulação, ele já pode colocar: o paciente tem alergia ao corante, então pedimos que a cápsula não tenha corante e pedimos que não seja adicionado nenhum tipo de corante nessa formulação. Então, o próprio prescritor já pode indicar isso. Se for um medicamento industrializado, né, e ele tiver o corante, não vai ter muito o que fazer. A indústria não vai fazer um medicamento exclusivo para você, porque você não tem, porque você tem alergia, né? Então, você que vai sair perdendo. Já na farmácia de manipulação, pode acontecer. A alergia corante, né? Alergia à essência, muitas vezes as pessoas têm alergia a fragrâncias ou não querem um creme com fragrância porque elas não gostam ou acham que vai brigar com o seu perfume e assim por diante. Então, existe essa possibilidade. E existe a possibilidade também de, às vezes, o próprio prescritor escolher qual é a melhor forma farmacêutica indicar. Digamos, do ácido acetil salicílico, você só consegue comprimido, né? Mas o prescritor ele pode pensar assim: meu paciente tem problema em tomar comprimido porque ele sempre reclama que o comprimido gruda na garganta. Então, o que pode ser feito? Então, ele pode prescrever isso na forma de um sachê, na forma de um pó, na forma de um pó, já é um sachê, né? Na forma de uma cápsula, numa outra forma que o paciente possa utilizar melhor aquele produto. E até no caso de crianças, né? É difícil muitas vezes você dar um medicamento para uma criança na forma de cápsula ou comprimido. O médico pode escolher, né, que você produza aquilo então na forma de gotas, na forma de xarope, ou numa forma mais
moderna, como de bala de goma, de pirulito, de sorvete, de chocolate e assim por diante, para facilitar, inclusive, a utilização por parte do usuário. Então, isso é uma possibilidade bastante grande e bastante interessante. E também a possibilidade, né, de resgate daqueles medicamentos descontinuados. Como eu comentei também, a indústria simplesmente para de produzir e os pacientes têm que se virar. Então, a farmácia de manipulação pode trazer, né, para si esses, esses pacientes para produzir esses medicamentos para eles. Aqui, gente, eu vou tentar passar um vídeo para vocês. Pode ser que o vídeo não tenha som. Daí, se não tiver som, não adianta eu ficar passando. No material que eu deixei para vocês, tem um link desse vídeo para que vocês possam assistir depois, tá? Então, eu acho que eu comentei com vocês, né, que é um vídeo de uma farmácia para que vocês vejam mais ou menos como que funcionam, né, as coisas dentro dos laboratórios, como que são os laboratórios, como que eles, o aspecto que eles têm. Então, eu vou pedir para vocês me avisarem se, por um acaso, não chegar o som para vocês. Chega o som ou não? Que já começou com uma musiquinha. Ou não? Não, professor, não Não. chega com som. Não? Então nem adianta eu passar, porque, na verdade, tem algumas explicações, algumas coisas. Então eu vou pedir que vocês deem uma olhadinha depois, tá? No material de vocês está lá disponível. Eu sabia que, não sei por que não toca com som aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, aqui não tem nada a ver. Aqui era para estar com um som bastante alto. Vou fazer mais um teste aqui, baixar um pouco o som, porque para mim está bem alto. Não mesmo? O som sai no seu fone, professor. Então eu teria que tirar o fone? Não sei, mas tipo, parece que é o teu fone que tá fazendo o som do vídeo. Sério? Eu Uhum. vou tentar tirar então, para ver o que acontece. Ainda tá sem som. Ele tá mutado ali, ó. O vídeo.
Prof, teu som não tá saindo pra gente.